Bem, nesse vídeo nós iremos tratar sobre a resolução do problema apresentado anteriormente, utilizando grafos para modelagem e o algoritmo de ordenação topológica. Inicialmente, vamos apenas relembrar o problema para ficar um pouco mais claro. No problema, nós tínhamos uma pilha de louça em que nós queríamos definir uma sequência de movimentos de retirada dessas louças em que essa sequência fosse válida. O que seria uma sequência inválida? Por exemplo, se eu tentar retirar esse pote sem ter retirado do que está sobre ele, eu não consigo fazer isso porque não dá, simplesmente. Eu vou deixar os outros potes como? Eu preciso retirar os potes de cima para depois tirar o de baixo. Então, agora que nós compreendemos o problema, vamos tentar modelar esse problema com grafo. O primeiro passo seria enxergar o que significariam os nossos vértices. Os nossos vértices aqui nesse caso significariam os objetos. Vamos fingir que esses objetos aqui da frente não estão, só para simplificar um pouco o desenho. Então, esse pote vai significar um vértice, esse outro pote, outro vértice, cada um talher aqui vai significar um vértice, e assim por diante. Certo, agora que nós temos o que significam os nossos vértices, nós precisamos dar significados às nossas arestas. O que elas significarão pra gente? Bem, se eu tenho dois objetos, o objeto 1 e o objeto 2, eu vou dizer que existe uma aresta direcionada de 1 para 2 se eu preciso retirar necessariamente o vértice 2 para que eu possa retirar o vértice 1. Então, você tem uma relação de dependência e uma relação de precedência entre esses dois vértices. Tal que a única forma válida de retirada é a retirada de 1 primeiro, para depois eu retirar 2. Então, um movimento de 2, 1 seria inválido. Certo? Então, vamos visualizar como que ficariam essas arestas na nossa imagem. Bem, eu preciso retirar cada talher para eu poder retirar os potes. Então, eu preciso retirar esse talher para eu poder retirar o pote 1, para eu poder retirar o pote 2 e para eu poder retirar a panela. Assim como outro talher também. Então, nós iremos desenhar as mesmas arestas. Agora, partindo do pote 1, eu preciso retirar o pote 1 antes de retirar o pote 2 e eu preciso retirar o pote 1 antes de retirar a panela. E o pote 2 precisa ser retirado antes da panela. Então, aqui, nós obtemos basicamente um grafo. Vamos nos importar só com esse grafo por enquanto, depois a gente presta atenção nessas duas xícaras que estão ao lado. Como que ficaria esse grafo se a gente fosse transcrever aqui? A gente teria o talher 1, que é um vértice, o talher 2, que seria outro vértice. A gente teria o pote 1, como sendo outro vértice, o pote 2 e a panela. E daí nós precisamos desenhar as nossas arestas. O que seriam as nossas arestas aqui? A gente precisa, para retirar o pote 1, a gente precisa tirar o talher 1 e a gente precisa retirar o talher 2. Assim como, para retirar o pote 2, a gente precisa retirar o talher 1, retirar o talher 2 e a gente precisa retirar o pote 1 também. Para retirar a panela, a gente precisa retirar cada um dos talheres, a gente precisa retirar o pote 1 e a gente precisa retirar o pote 2. Então, olhando só para essa pilha daqui, a gente obteve esse grafo. Agora, bora prestar atenção nessas duas xícaras que estão ao lado. Essas xícaras que estão ao lado não tem nenhuma ordem de precedência em relação ao gráfico que a gente desenhou. Porque eu posso retirar a xícara branca antes de tirar o grafo inteiro, ou depois de tirar, ou em qualquer ordem. Então, não afeta. Portanto, ela vai entrar num grafo à parte. Então, a única ordem que a gente teria de dependência aqui é que a xícara branca, que vamos chamar de C1, tem que ser retirada antes da xícara vermelha que está sobre ela. Agora que nós desenhamos o nosso grafo, nós precisamos visualizar o algoritmo de ordenação topológica e como que ele funcionaria nesse caso. Ok, para o caso que a gente tinha desenhado anteriormente, que a ordem válida seria um 2 apenas, significa que para eu conseguir retirar o vértice 2, eu preciso ter retirado o vértice 1. Isso porque o vértice 2 ele tem uma aresta chegando nele, ele recebe uma aresta. Então, nós iremos definir o grau de entrada de um vértice como sendo a quantidade de arestas que ele recebe. Nesse caso, o vértice 1 teria grau 0 e o vértice 2 teria grau 1. Eu posso retirar o vértice 1 porque ele tem grau 0, ou seja, ele não depende de nenhum outro objeto ser retirado para que eu possa retirar ele e processar ele. Então, todos os vértices que tiverem grau de entrada 0 podem ser processados naquele momento. Agora iremos definir o grau de entrada de cada um dos vértices dos nossos grafos. A xícara 1 aqui, que é o C1, tem grau 0, porque ele não está recebendo nenhuma aresta. Já a xícara 2 vai ter grau 1, porque ela recebe a xícara, essa aresta aqui, que parte da xícara 1. Então, eu preciso retirar 1 para poder retirar a 2. Os talheres, ambos vão ter grau 0. O pote 1 recebe 2 arestas, portanto, teremos grau 2. O pote 3 recebe 3 arestas, portanto, teremos grau 3. E a panela recebe 4 arestas, portanto, grau 4.
Agora nós iremos executar o nosso algoritmo. Como definimos anteriormente, todo vértice que tem grau 0, ele pode ser retirado e processado naquele momento. Então iremos retirar todos os caras que têm grau 0 e colocar a nossa resposta nessa ordem. Pode ser em qualquer ordem, né? Porque eles não têm dependência entre si, então ambas as ordens são válidas. Agora que nós adicionamos eles na nossa resposta, iremos remover eles. E quando nós removemos todas as arestas. Portanto, precisamos alterar o grau de entrada de cada um dos vértices que recebem essas arestas, que nesse caso aqui seriam todos os vértices. Portanto, agora, a xícara 2 tem grau 0, o pote 1 tem grau 0, o pote 2 tem grau 1 e a panela tem grau 2. Agora iremos repetir o mesmo procedimento, então iremos retirar todos os vértices, que nesse caso seriam C2 e P1, que possuem grau 0, iremos apagá-lo da resposta e iremos alterar o grau dos vértices restantes. Iremos realizar o mesmo procedimento de apagar, adicionar na resposta, alterar. E por fim, quando todos os vértices estiverem apagados, nós obtivemos uma sequência válida de movimentos. Cabe ressaltar que essa sequência ela não é única. Como nós vimos, poderíamos ter tirado de forma diferente. Por exemplo, a sequência T1, T2, C1, C2, P1, P2, PA também seria válida. E teríamos várias sequências válidas nesse caso. Mas o que importa é que essa é uma sequência válida. Bem, ordenação topológica é um algoritmo muito útil, principalmente quando se trata de ordenação de tarefas que têm uma ordem de precedência que importa. Portanto, podemos também analisar um outro problema que seria, cotidiano. Nós iremos acordar, iremos tomar café da manhã, iremos trocar de roupa e, por fim, sair de casa. Essas 4 tarefas, elas têm uma precedência entre si. Por exemplo, não faz sentido eu tomar café antes de eu acordar. Não faz sentido eu sair de casa antes de eu tomar café ou antes de eu acordar. Então, nós iremos definir como vértice essas ações, que seriam esses quadradinhos, e as arestas da mesma forma que nós definimos no problema da louça. Então, nós precisamos acordar antes de tomar café, acordar antes de trocar de roupa, acordar antes de sair de casa, tomar café antes de sair de casa e trocar de roupa antes de sair de casa. E agora que nós definimos e montamos o nosso grafo, nós poderíamos executar o algoritmo da ordenação topológica, que seria basicamente pegar o vértice que tem grau 0, colocar ele na nossa resposta, apagar todas as arestas que partem dele e fazer o procedimento de novo. Então, pegamos café, porque ele tem grau 0, apagamos as arestas, pegamos trocar de roupa e, por fim, sair de casa. E assim, conseguimos obter uma ordem também válida. Esse algoritmo ele pode ser aplicado em rotinas muito mais complexas. Então, por exemplo, rotinas de empresas que têm várias pessoas trabalhando num projeto, você precisa que uma parte do projeto seja feita antes da outra, para o cara poder revisar, por exemplo. Não faz sentido você revisar um código antes do código ter sido feito. Então, é um algoritmo que tem várias utilidades e aplicações no nosso cotidiano. E, enfim, é basicamente essa a ideia do algoritmo. Eu espero que tenha ficado claro. E é isso.